Bom dia a todos, meu nome é Alan Divino, sou aluno da Faculdade de Mineração, oitavo período de Direito, juntamente com as minhas colegas Brenda, Michele e o Tiago. Vamos fazer um podcast e desde já agradecendo a grande colaboração de nos receber o Dr. Elias Vargas, psicólogo, o Dr. Brandel Ribeiro, advogado, e vamos fazer um bate-papo de um tema muito importante, que é falar sobre a saúde mental, né, no ambiente de trabalho. E eu vou fazer aqui uma inicial, assim, expondo realmente o que está se passando, somente na sociedade brasileira, em nível mundial também. E o assédio organizacional, os limites do empregador na cobrança por metas, né, e produtividade. Nos dias atuais, cada vez mais empregados vêm sofrendo forte pressão psicológica em razão das exigências, né, por alta produtividade da imposição de metas muitas vezes abusivas por alguns empresários, outros, claro que não. Esse cenário tem provocado um aumento significativo de casos de ansiedade, né? Crises de pânico, depressão, afastamento de trabalho, em situações extremas até rescisão contratual acontece, né? Por adoecimento, né? Causa, às vezes, uma doença na pessoa. Diante dessa realidade, né, surge uma questão essencial, que é até onde vai poder o empregador cobrar resultados e onde começa a violação à dignidade e à saúde do trabalhador, né? Para discutir esse tema, né, com a profundidade que ela merece, então estamos aqui com os senhores hoje, né, para tratar da visão jurídica sobre os direitos, os deveres, responsabilidades, e na área da psicologia, que irá abordar também os impactos, né, emocionais, psicológicos dessa realidade na vida dos trabalhadores, nessa parceria patrão-empregado, né? Então, sejam muito bem-vindos, a gente agradece desde já, então, mais uma vez, a presença de vocês. Eu vou começar fazendo as perguntas, então, para o doutor Brandel Ribeiro. Obrigado, doutor, pela presença. E a primeira pergunta diz assim: o que é o assédio organizacional e como ele se diferencia do assédio moral individual? Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre assédio organizacional, assédio moral. Existe uma diferença entre o assédio moral e o assédio organizacional. Assédio organizacional é quando já da estrutura da empresa. Dentro da estrutura da empresa tem meios que pode causar assédio, causar constrangimento ao colaborador, ao empregado. São aquelas imposições de regras que podem constranger o funcionário. Exemplo, algumas empresas que vocês conhecem podem ter esses hábitos que a gente desconhece que é uma forma de assédio organizacional. São aqueles rankings que a empresa coloca e lá no final coloca o nome do colaborador como assim, não atingiu a meta, ou então como se fosse mostrar que ele é um fracassado. O assédio organizacional é uma forma já da empresa. Ela se distingue do assédio moral individual de um chefe para um empregado. É algo estrutural da empresa, é algo mais abrangente. Ela diferencia o assédio organizacional do assédio moral direto, que vai ser, o assédio moral direto seria só o chefe para o empregado. O assédio organizacional seria algo já intrínseco à estrutura da empresa. Mas essa cobrança de meta do trabalho, o senhor considera que pode ser considerado um assédio realmente? Depende. Se a imposição de metas for algo alcançável, for algo palpável, que realmente assim, um funcionário pode alcançar, não é um assédio. Mas se for imposto como algo impossível de acontecer, de uma meta, produtos da loja a R$ 1,99, o funcionário tem que bater a meta de R$10.000. Assim, algo muito impossível de ser alcançado, pode ser considerado um assédio dentro da empresa. Perfeito. Tem que ser estudado caso por caso. Perfeito. E quais são os direitos do trabalhador que sofre adoecimento mental por pressão no trabalho? Em 2022, a OMS classificou o burnout como uma doença do trabalho, que é quando o funcionário ele começa a
ter a exaustão durante o trabalho. O psicólogo ele vai conseguir falar mais sobre isso, detalhadamente sobre a doença, mas enquadrar o burnout como uma doença do trabalho, que é excessos. Os excessos podem causar isso. A partir dessas doenças, o funcionário ele pode ir atrás de direito como auxílio doença. Ele pode conseguir também uma estabilidade. A estabilidade é o quê? Após a sua recuperação, ele voltar ao trabalho, ele não pode ser demitido em 12 meses. Ele tem direito a essa estabilidade. Ele tem que ficar ali na empresa. Caso a empresa mande ele embora, ele tem que indenizar o trabalhador por esses 12 meses, né? Ou então o restante desse período que teria a estabilidade. E para ele poder chegar até isso, ele tem que procurar um advogado, pode procurar o Ministério do Trabalho, ele pode ir até o sindicato, pode fazer denúncias. E assim, quando perceber que está sofrendo esse assédio, quando perceber que está sofrendo uma pressão excessiva, consulte um advogado, consulte um psicólogo, consulte alguém capacitado para dizer assim, aonde ele pode ir, onde ele pode chegar com aquela conduta. Entendi. E que tipo de prova o empregado ele tem que ter, pode conseguir, para nesses casos de assédio organizacional? A questão de assédio, às vezes, ocorre com duas pessoas na frente dos colegas e tudo mais. A questão do assédio organizacional, ele pode tirar foto, se for em grupo de WhatsApp, tira print, se tiver testemunha, reúne o máximo de testemunha possível para poder comprovar o que está acontecendo. Quando em forma de assédio organizacional, geralmente é tudo muito exposto. É em grupo de WhatsApp, é em quadros na empresa, e a questão de testemunha e fotos é bem mais fácil de organizar essas provas. E se o trabalhador achar que está sofrendo esse assédio organizacional, como ele pode recorrer? Algumas empresas grandes na verdade, elas criaram um método chamado compliance. No compliance é uma parte da empresa onde eles vão prevenir algumas coisas que podem ser danosas à empresa e aos funcionários. Através do compliance, o funcionário pode denunciar que está sofrendo esse assédio. Tal conduta está sendo prejudicial para nós, estou vendo que estou sofrendo assédio em tal área. O compliance vai apurar e através dele ele vai proteger não só a empresa, ele protege também o trabalhador. Por isso que é muito importante grandes empresas ter essa forma de trabalho, ter o compliance. Através do compliance, pode prevenir esse tipo de assédio dentro das empresas, tanto individual, tanto a forma geral. Entendi, perfeito. Voltando mais para o lado psicológico humano, né? Quais são os principais sinais, o senhor entende, doutora Elias, sinais, consequências psicológicas desse dito assédio organizacional nos trabalhadores? Os sinais, isso vem sendo estudado há muitos anos, inclusive o burnout, né, que foi falado aqui, desde os anos 70 foi estudado por um psicanalista, né, coincidência, um psicanalista, e dentro desse estudo, né, se eu não me engano, Herbert, o nome desse americano, ele começou a identificar dentro das empresas, né, portanto, burnout quer dizer exaustão, esse processo de muita cobrança a ponto de levar as pessoas ao adoecimento. E qual é os sintomas? Os sintomas é ansiedade, irritação. Um dos fatores, né, é o distanciamento da pessoa com os colegas de trabalho e com as pessoas da família. O desconto, né, de chegar em casa irritado, brigar com a esposa, brigar com os filhos, brigar com os colegas de trabalho. Então é um dos fatores que pode ser identificado, né, pela pessoa mais leiga e encaminhado, né, pelo profissional, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, justamente para fazer um tratamento, identificar para ver qual a maneira melhor de trabalhar com ele na saúde mental. O senhor entende de que forma essa pressão por resultado do dia a dia, né, o medo de perder o emprego do trabalhador, né, sempre tem, pode afetar a saúde mental dele? O principal, o que nos afeta, né, eu como psicanalista falo o seguinte:
quando nós trabalhamos numa empresa, nós criamos dentro da empresa um vínculo afetivo, como se fosse a nossa família. Então, a partir desse momento, vem a autocobrança. Se você é algo da minha família, eu preciso ter resultado, eu preciso ser bom. Então, todo esse desgaste, né, com a empresa, daí a pouco o funcionário está sofrendo, não porque ele não está dando resultado, não é pelo salário, é pelo vínculo que ele tem. Sim. E quando ele percebe que no grupo ele não está dando o resultado necessário que ele precisa. Então ele começa a sofrer psiquicamente e ele começa a se cobrar e trazer depressão, né, processo melancólico baseado no processo de cobrança, né, não pelo salário. Talvez tenha uma empresa que tenha até um salário melhor, mas ele já tem um vínculo, né, que a gente chama afetivo com os colegas. Então o adoecimento é mais da autocobrança de si. Por que eu não estou produzindo? Por que eu não estou respondendo o que eles estão colocando para mim fazer? Então o processo é mais psíquico mesmo. Entendi. E como o senhor acha que as empresas, para evitar esse adoecimento mental dos trabalhadores, como o Dr. Branda falou agora da criação de um compliance, né? E na área psicológica, psicanálise mesmo, psicológica, como é para evitar esse adoecimento mental? Como você acha que as empresas podem criar políticas internas para evitar isso? A política principal é a empresa contratar, né, uma assessoria psicológica justamente para identificar. Porque todos nós somos bons em algo. E muitas das vezes numa empresa existe um chefe que ele não sabe ser líder, ele é chefe. Porque conheceu do amigo, do patrão. Então o que acontece? É identificar as habilidades de cada pessoa, sim, naquilo que eu sou bom em fazer, naquilo que eu faço, mas não sou bom, e escolher setores. Então o empresário precisa conhecer a empresa, precisa saber o que a empresa faz, e na hora de recrutar pessoas com habilidades dentro de cada área, porque tem pessoas que vivem na pressão e gostam da pressão, tem pessoas que não aguentam a pressão. Então isso, a psicologia, né, é uma das ferramentas que identifica a pessoa, né, o perfil de cada um, né, para colocar no setor certo, na vaga certa, no serviço certo, para dar o resultado certo. Essa pergunta seria quase igual a próxima que eu ia perguntar para o senhor sobre assim, qual é o papel do psicólogo na empresa perante o RH, né, na mediação de conflitos, essa coisa toda, na construção de um ambiente empresarial mais humanizado. Pois é uma situação difícil, porque o psicólogo, ele não visa produção, ele não visa meta, ele visa saúde mental. Então, baseado nisso, a empresa tem que entender que o psicólogo não está ali para seduzir as pessoas para produzir mais, pelo contrário, as pessoas produzir, mas com saúde mental. Então o psicólogo ele vai fazer a intervenção justamente para ver a capacidade de cada um, não é porque, igual o nosso doutor acabou de falar, alguém vendeu 10 mil, você também tem a capacidade de vender. Sim. Que talvez você é um ótimo caixa, você vai trabalhar ali, ser rápido e tal, mas você não tem a comunicação, então, assertiva na hora de vender. Então, esse processo, o psicólogo identifica e coloca diante do empresário, da empresa, né, do empregador, para ver o que é melhor para a empresa, o que é melhor para ele, melhor, né, para a saúde mental de toda a empresa. Tá, e na sua visão, nós já fizemos quase que a mesma pergunta do Dr. Brandel, qual a atitude do trabalhador, de uma maneira geral, que ele pode adotar ao perceber que ele está começando a ter sinal da doença mental, de adoecer mentalmente, ou de ter um assédio no ambiente laboral dele, né? Para nós, né, na área da psicologia, a primeira coisa é ele cuidar da saúde mental. Primeira coisa, ele vai buscar recursos, né? Hoje tem, né, através do SUS e tal, buscar psiquiatra, buscar na medicina, buscar na psicologia, para ele cuidar dele. E a partir disso, que ele se sentir recuperado, sentir, né, que ele está melhor, aí também buscar os direitos dele. Porque assim como ele tem dever, ele também tem direito. Que no caso não é a área do doutor aí.
Certo. Mas justamente ele buscar essa qualidade mental, né, da saúde é o principal. Certo. Aí a partir disso ele buscar em lugares, né, que vai dar um auxílio na área Entendi. da Primeiro o justiça. tratamento pessoal. Primeiro de cada o um. tratamento pessoal, Entendi. o autoconhecimento. E assim, para nós encerrarmos, eu queria saber de vocês dois, como o diálogo deve ser entre o direito e a psicologia, né, para fortalecer a proteção à saúde mental no trabalho. Eu começo com o doutor Morandé para responder essa pergunta. Igual eu falei anteriormente, para poder chegar à conclusão que está acontecendo o assédio moral, não é de uma maneira muito fácil. De chegar assim e falar assim, isso aqui eu estou sofrendo um assédio moral. Às vezes o assédio moral ele é silencioso, com essa imposição de metas. Trazendo aqui para Palmas, com o ambiente de Palmas, tem 2 exemplos muito grandes, que é a questão dos trabalhadores de shopping e os trabalhadores também, que teve uma grande empresa aqui em Palmas que ela chegou a fechar a saída aqui de Palmas, por o grande número de assédio moral organizacional que teve nela. Era uma empresa de telemarketing, onde os funcionários eles eram cronometrados até o tempo que eles tinham para ir ao banheiro. Os funcionários não tinham limite de ir ao banheiro durante o horário de trabalho. Ninguém consegue controlar o seu fisiológico a ponto de falar, hoje eu só vou ao banheiro 2 vezes. Se eu for mais de 2 vezes, eu vou ser punido por isso. Isso foi um grande exemplo aqui em Palmas do assédio organizacional, onde era imposto limite até para o seu fisiológico, para você não poder ir ao banheiro, tempo de beber água e tudo mais. Em shopping, tem aquela questão da super meta, você bate a sua meta e a sua super meta. Alguns funcionários chegam a dobrar o horário de trabalho. É muito comum você chegar no trabalho e falar com um funcionário, 9 horas da noite, quanto tempo você está aqui? Desde as 9 horas, 10 horas da manhã, desde que o shopping abriu até o shopping fechar, para poder bater aquela meta, para poder receber mais. Isso é uma grande forma. E para poder você chegar nisso, quem está lá dentro acha que aquilo ali é super normal. E para você chegar à conclusão que aquilo está acontecendo, converse com um psicólogo, psicanalista, alguém profissional que vai esclarecer, vai chegar em você e vai falar, isso está errado. Por isso que a partir desse conselho, desse aconselhamento profissional, você vai buscar os seus direitos. Você vai chegar até um advogado e vai falar, eu quero ser indenizado, eu quero receber por isso, eu fui lesado. Então, existe a forma do dano moral, da forma do dano material, porque deixou de trabalhar por aquilo ali, eu vou ficar afastado 6 meses, eu vou deixar de trabalhar. Então, eu preciso receber por aquilo ali. E tem um dano estético, que a partir do momento que você fica segurando sua urina por muito tempo, você pode ter um dano, algum dano fisiológico que você tem que ser indenizado por aquilo ali. Você vai receber pelos medicamentos, se tiver uma cirurgia, você tem que receber por aquilo ali que você gastou. Então, acredito que a questão do direito e a questão do psicólogo tem que trabalhar junto para poder dar o diagnóstico e o outro poder buscar o direito do que aquela pessoa foi lesada. Perfeito. Doutora Elias. Justamente, né, continuando o que ele disse, eu acho que a primeira atitude, né, é ele buscar se fortalecer, porque dentro da psicologia, justamente, ele vai ter um autoconhecimento e ver se é aquilo que ele quer para a vida dele. Por exemplo, uma pessoa que trabalha nesse processo que o doutor acabou de falar, quantos anos ele vai ter de vida? Sendo que a vida é só uma que nós temos, né? Então, mudar de trabalho, qualificar em outra área, então ele precisa ter esse senso, né, de conhecimento, que a vida não resume só naquela empresa, só naquele trabalho. E a partir, né, dessa libertação, né, porque psiquicamente muitas das vezes nós somos escravos do sofrimento, e a própria cobrança nos faz dizer o seguinte, eu sou fracassado, se eu não bater essa meta, eu vou ser pior do que alguém. Então nós não podemos nunca nos comparar com alguém que conseguiu tal meta. Nós temos que comparar com a nossa capacidade de autoconhecimento. E a partir daí, justamente, procurar, né, a pessoas formadas no jurídico e realmente ter o direito. E o diagnóstico, né, estamos prontos a trabalhar junto com a psiquiatria, né? Hoje temos né, muitos anos tem a medicina do trabalho, que hoje está reformulando para implantar justamente o psicossocial dentro dessa
modalidade, que antes era só cobrado periculosidade, insalubridade, hoje também está sendo revisada essa lei, né? Se eu não me engano vai entrar em vigor a partir de 2026, que é um trabalho conjunto, né? com a saúde e a justiça. Lembrando também que a questão do assédio moral não acontece só do chefe para o empregado. Existe a forma do assédio moral horizontal, onde o seu colega de trabalho também pode te causar assédio moral. Você pode também buscar seu direito de indenização ou reparação, como se diz, por aquilo ali que o seu colega de trabalho te causou. O seu colega de trabalho pode falar, ficar o tempo todo, como se te chamar de fracassado, estou conseguindo, igual o doutor falou, que eu estou batendo a super meta, estou batendo a meta sempre e você não está conseguindo tudo mais. Aquilo não quer dizer que você é incompetente. Quer dizer que, igual o doutor falou, você é bom em tal coisa e eu sou bom em outra coisa. Eu sou muito bom em tal coisa e você é bom em tal coisa. Então, o assédio moral pode ser também do seu colega de trabalho. Não é só do seu chefe, do chefe para o empregado. Perfeito. E o que a gente entende é que qualquer segmento empresarial, não só o brasileiro, no mundo inteiro, há necessidade de profissionais como você está dentro, porque vocês podem evitar tudo isso que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Uma prévia, um tratamento psicológico prévio, os direitos trabalhistas podem ser analisados e aplicados dentro da empresa antes que aconteça o tal do adoecimento mental que ninguém quer para ninguém, certo? E como mensagem final, eu quero perguntar para vocês, né? Vocês deixassem uma mensagem final para os trabalhadores e empregadores, né? Que estão nos escutando, sobre a importância de respeitar os limites, né? Falando tanto aqui, entre a produtividade e a dignidade. Doutor Elias, pode ir. Pois é, eu como psicólogo eu sempre falo, a saúde mental é em primeiro lugar. Não adianta nada nós termos muito dinheiro, bater todas as metas e depois ficar adoecido, né? Então, é sempre buscar o bem-estar, sempre buscar a melhoria de si mesmo, da sua família e visando, né, aquilo que nós chamamos de obrigação. Eu tenho obrigação como funcionário, mas eu também tenho eu tenho a meta da empresa, mas eu também tenho aquilo que eu chamo da minha capacidade, até onde eu posso ir, meu limite, né? Eu tenho os meus limites, então eu acho que cada um, através da psicologia, ele tem que conhecer seus próprios limites para se tornar uma pessoa melhor para si mesmo, para depois se tornar um grande profissional. Doutor? O conselho que eu dou aos empregados, né, a todo mundo na verdade, que não deixe de buscar seus direitos. Não tenha medo do seu empregador te queimar para as outras empresas. Você vai conseguir arrumar outro emprego. Você é capaz. Se você nessa profissão não está dando certo, se você está ficando muito cansado, chega a ficar exausto, pensar em suicídio, está totalmente cansado, busca outra profissão. Recomece. Busque seus direitos. Vá atrás, denuncie, faz denúncia no Ministério do Trabalho. Não fique acuado com medo do seu chefe fazer alguma coisa com você. Está vendo que está sendo rotineiro aquele atraso de pagamento em excesso, aquela pressão em excesso? Está acontecendo? Busque seus direitos, procure um advogado, vá no Ministério do Trabalho, faça uma denúncia, vá no seu sindicato. Tá certo. Bem, senhores, chegamos ao final, né, de mais um episódio do podcast de Direito. Falamos hoje de um tema tão importante que é a saúde mental, o trabalho, assédio organizacional, os limites do empregador e na cobrança, né, por metas, né? E agradecemos então a participação do Dr. Elias Vargas, do Brandel Ribeiro, né? O Dr. Brandel é advogado trabalhista, né? E o nosso psicólogo, né? Que tem a sua atuação muito importante na nossa cidade de Palmas. Trouxeram muita contribuição para a gente, né? Muito bem fundamentado esse debate, acredito eu. E vocês que estão nos escutando aí, já viveu situações, né, de pressão excessiva, metas abusivas ou sofrimento psicológico no trabalho, sabe que você não está sozinho, né? Que existem direitos, caminhos de proteção e ajuda profissional. Apresentamos 2 para vocês aqui, 2 competentes profissionais disponíveis para ajudar vocês. E tanto também aos empregados e aos empregadores, da mesma forma, né? Você, ouvinte, então, muito obrigado pela audiência. Siga o podcast do Direito, compartilhe esse episódio e continue conosco nos próximos conteúdos. E até a próxima.